Quando abrimos SketchUp, é assim que nos vai aparecer a caixa de diálogo inicial antes de entrarmos definitivamente no programa. Neste menu inicial, nós temos aqui várias hipóteses de começarmos a nossa sessão do SketchUp, através deste quadro, onde nós temos do lado esquerdo uma coluna com algumas opções e do lado direito as subopções do que está aqui do lado esquerdo. A primeira das opções da coluna do lado esquerdo é a opção Files, que me permite selecionar um ficheiro para começar a minha ação do SketchUp, que pode ser de três tipos. Portanto, posso ir buscar um template, ou seja, um ficheiro modelo já existente, que pode ser do próprio SketchUp ou que nós podemos criar. Posso abrir um ficheiro qualquer do meu disco rígido, clicando aqui onde diz Open File, ou posso finalmente aceder a qualquer um dos ficheiros em que eu já trabalhei e que me vai aparecer aqui no histórico devidamente assinalado. Depois tem a segunda opção, que é Learn, em que podemos aceder a uma série de vídeos que nos vão explicar como é que funciona o SketchUp, aqui no SketchUp Campus ou no SketchUp Vídeos, ou eventualmente podemos recorrer ao fórum do SketchUp, onde podemos interagir com outros utilizadores, fazer perguntas e resolver eventualmente problemas. Finalmente, temos aqui em baixo o gestor de licenças, na opção License, em que nós podemos fazer a ativação do nosso SketchUp, que no meu caso já está feita. No meu caso, eu estou a trabalhar com uma licença de subscrição, portanto uma licença de subscrição anual. Ele apresenta-me aqui no canto superior direito quando é que essa subscrição expira, mas eventualmente eu podia ter a opção Classic e fazer a ativação de uma licença definitiva clicando em Add License. Tendo em conta que eu estou como subscrição, ele aparece-me aqui como sendo o login. Portanto, o meu login está aqui feito. Se eu clicar agora aqui em Files, eu vou escolher então como é que eu vou começar a trabalhar no SketchUp. E no meu caso eu quero trabalhar em milímetros. Dentre os templates que nós vamos querer utilizar, vamos selecionar precisamente este que diz Architectural Millimeter, clico sobre ele e ele agora sim vai-me abrir uma seção do SketchUp em milímetros. O interface do SketchUp é extremamente simples. Ele tem uma série de ícones espalhados pelo ecrã, tem um pull-down menu cá em cima, que não difere muito de outros programas. Tem uma linha de comandos onde ele nos vai perguntar aquilo que nós queremos fazer e aqui uma opção onde nós colocamos dados. Para colocar dados não precisamos carregar aqui, basta-nos escrever no teclado e eles vão aparecer aqui. Depois temos um eixo de coordenadas indicado com X vermelho, Y a verde e Z a azul. Quando temos valores negativos ele aparece-me com este ponteado. Temos uma linha do horizonte para sabermos em que plano é que estamos a trabalhar e temos um avatar que nos permite perceber o tamanho do nosso interface, uma vez que quando abrimos o SketchUp, para termos a noção, se eu agora fizer, por exemplo, aqui um retângulo, se este retângulo, eu não posso dizer que ele tem 100 metros comprido, porque olha aqui para a senhora, ela manifestamente não mede 100 metros, de certeza, não é? Portanto, medirá cerca de 1,70m, 1,80m, 1,90m, não sei. Portanto, isso quer-me dizer que eu estou a fazer, provavelmente, aqui uma figura com quase 2 metros por quase 2 metros. Vamos agora então ativar aqui uma barra que no meu caso já está ativada e que estranhamente devem estar a olhar para o ecrã porque não a veem. Eu vou retirá-la daqui e vou fechá-la e vou explicar então como é que ela se ativa. Para isso vamos aqui ao menu View e selecionamos a opção Toolbars. Clicando aqui em Toolbars vai-nos aparecer esta caixa de diálogo que aqui está e dentro dela vamos encontrar aqui uma caixa de ferramentas que está desativada chamada Large Toolset. É muito importante porque tem a grande maioria dos comandos utilizados no SketchUp. Eu vou ativar, aparece uma barra, vou clicar em Close para fechar e agora vou mover esta barra aqui para o meu lado esquerdo até ela estar integrada no interface do SketchUp, conforme podem ver. Existem ainda outras ferramentas que podemos visualizar no SketchUp,
aqui, nomeadamente aqui uma barra do lado direito, mas atempadamente vamos acabar por abordar essas ferramentas à medida que fomos progredindo, portanto, neste tutorial. Eu peço desculpa que o meu ecrã tem algumas interferências por causa do software de gravação e faz aqui uns saltos sempre que eu estou a fazer um órbito, portanto peço desculpa e espero que não lhes tenha acontecido exatamente o mesmo. Vamos começar por desenhar alguns retângulos. Pomos o cursor aqui sobre a ferramenta Rectangle e clicamos. E indicamos o primeiro ponto só com um clique. E eu estou a definir com aquele ponto uma das esquinas do retângulo e agora vou definir a esquina diametralmente oposta, clicando uma segunda vez. Não interessa o tamanho. Clicamos. Vamos afastar um bocadinho e vamos desenhar um segundo retângulo, sempre aqui na base. Clique neste ponto e num segundo. Tenham cuidado para não aparecer em situações destas, por exemplo, aparecer estes ponteados. Portanto, eu não quero que apareça isso. Façam sempre de maneira a não interferir com o restante desenho já feito, senão vamos ter problemas nesta fase. Clicamos no outro ponto e agora num outro aqui e outro aqui. Portanto, temos 4 retângulos desenhados no chão do nosso interface do SketchUp. Agora, vamos lhes dar uma altura. Para isso utilizamos outra ferramenta clássica do SketchUp chamada Push-Pull. Clico neste ícone, clico na superfície de um dos retângulos, movo para cima ou movo para baixo. Atenção que eu não estou a carregar em absolutamente nada. Tenho o meu rato, portanto, nem sequer tenho os dedos em cima dos botões do rato, e quando o retângulo estiver à altura que eu pretendo, clico uma segunda vez e ele fixa o paralelepípedo naquela altura. Vamos fazer o mesmo aqui, clico uma vez, desloco para cima e clico uma segunda. Clico aqui uma vez, desloco e clico a segunda e aqui a mesma coisa. Reparem, eu não preciso estar ali. Portanto, ele tem uma reação dependendo de onde é que eu tenho o cursor. Clico agora aqui e obtenho esta terceira figura. E se repararem, eu tenho andado aqui a mover à volta, para cima, para baixo. Também posso fazer isto assim, posso aproximar, posso afastar. Isto corresponde a umas ferramentas do SketchUp de visualização que estão então na nossa Large Toolset. A primeira delas é o Zoom, que funciona do seguinte modo. Eu clico neste botão, carrego no botão esquerdo do rato e movo o cursor para cima para aproximar. Carrego no cursor e movo para baixo para afastar. Ele está aqui a fazer algumas interferências, peço desculpa. Para cima e para baixo para afastar. Para cima, aproximo, para baixo, afasto. Agora, se eu quiser mover-me em volta dos objetos, vou usar a outra ferramenta que está mais acima, chamada Orbit. Eu clico neste botão e se eu mover o cursor para o meio, vão reparar que o cursor mudou de aspecto e ficou com este aspecto uma seta vermelha e uma seta verde. Se eu clicar na seta e mover para a direita, eu vou-me deslocar em torno do objeto e a mesma coisa para a esquerda, e de baixo para cima e de cima para baixo. Portanto, faço exatamente a mesma coisa. Se quiserem, vão lá acima buscar o alinhamento e fazer a mesma coisa para baixo. Outra coisa que podemos fazer é carregar neste símbolo de uma mão. Se eu clicar nesta mão, carregar no botão esquerdo e deslocar-me para a direita ou para a esquerda, portanto, eu só tenho que mover o cursor na direção oposta. Reparem que eu estou a carregar e desta vez sim estou a manter o botão esquerdo carregado do rato. Agora, isto seria muito trabalhoso estar a fazer este tipo de operação recorrendo sempre a estes ícones, porque eu tinha que estar sempre a ir buscar os comandos. Para facilitar esse trabalho, eu posso utilizar a chamada o terceiro botão do rato, que não é nada mais, nada menos que a rodinha do rato que vocês têm na vossa mão. Eu vou mudar de ferramenta para esta ferramenta de seleção e vou utilizar a roda do rato. Como? Se eu rodar a roda do rato para a frente, eu aproximo de um objeto. Se eu rodar para trás, eu afasto-me do objeto. Portanto, para a frente, para trás.
Também tem outra facilidade. Por exemplo, se eu quiser focar aquele ponto que está ali daquele paralelepípedo, eu basta-me pôr o cursor lá e aproximar, portanto, movendo a roda para a frente, e eu aproximo daquele ponto. Afasto novamente, e se eu agora quiser focar os óculos daquela senhora, ponho o cursor em cima dos óculos e aproximo. E deste modo, muito facilmente, eu consigo aproximar, afastar e trabalhar com várias áreas do mesmo desenho, apenas utilizando a roda sem sequer recorrer aos comandos do SketchUp em termos de visualização. Por outro lado, em vez de carregarmos aqui no comando Orbit, se eu utilizar a roda do rato não movendo para a frente ou para trás, mas carregando na roda como se fosse um botão, metendo-a para baixo, assim, eu posso também deslocar para a esquerda ou deslocar para a direita em relação ao nosso objeto, ou para cima ou para baixo, e evito fazer a mesma coisa que usar este comando Orbit. Do mesmo modo, se eu carregar na roda do rato e agora vou carregar na tecla Shift do meu teclado, o cursor muda para uma mão e eu posso também deslocar-me para a esquerda ou para a direita em relação ao objeto. Portanto, ele deixa de aparecer o Orbit e passa a aparecer o Pan. Se eu voltar a tirar a mão da tecla Shift, ele volta a aparecer o Orbit conforme aqui aparece. Próximo aspecto é se eventualmente eu andar aqui perdido. Portanto, imaginem que eu me afastava aqui do meu desenho e movia-me aqui para uma zona onde não existe nada. E agora, onde é que está o meu trabalho? Se eu quiser focar tudo o que está no ecrã, tudo o que existe neste fecheiro no ecrã, eu clico neste ícone que diz Zoom Extents e imediatamente aparece-me tudo o que está no ecrã. Do mesmo modo, se eu me aproximar de um determinado ponto e voltar a clicar aqui em Zoom Extents, ele volta-me a aparecer absolutamente tudo. Portanto, da mesma maneira que se eu mover aqui para o lado, faço Zoom Extents e ele enquadra-me tudo o que existe neste fecheiro, portanto, passa a aparecer no meu ecrã. Portanto, e deste modo é muito mais fácil eu trabalhar. Agora, eu fiz estas operações e imaginem que eu quero, portanto, desfazer algumas das coisas que eu fiz. Portanto, se eu vier aqui ao menu Edit, eu tenho logo aqui uma opção chamada Undo, que neste momento chama-se Undo Push and Pull, porque o Push and Pull foi o último comando em que eu fiz alguma coisa em objetos do SketchUp, portanto, que foi o último a ser utilizado. Se eu fizer Undo Push Pull, o que ele faz é voltar atrás. Portanto, eu tinha feito um Push Pull a este objeto e ele voltou atrás. Se eu fizer Edit e Undo Push Pull, ele faz a mesma coisa a ele, e se eu não quiser utilizar este processo, eu posso pura e simplesmente carregar em Ctrl Z uma vez e a segunda vez e ele faz um undo às duas últimas operações. Se eu continuar, ele vai-me inclusivamente desfazer absolutamente tudo o que eu criei neste fecheiro. E agora, o próximo passo para começarmos a trabalhar realmente no SketchUp, fazendo o nosso modelo que nos propomos no início deste tutorial de SketchUp básico, vamos criar um novo fecheiro. Para isso, vamos aqui a File e temos duas hipóteses. A primeira é clicar em New. Só que o que vai acontecer? Se eu clicar em New, ele vai-me utilizar o template que está definido por defeito, que normalmente é um template em polegadas. Portanto, eu quero definir um template ou em metros ou em milímetros, portanto vou criar, vou arranjar uma forma de eu poder selecionar o template. E essa forma está na opção seguinte, que se chama New from Template. Ao clicar em New from Template, ele abre-nos uma caixa de diálogo que nos vai permitir escolher o template com o qual queremos selecionar ou queremos começar o próximo fecheiro. Vamos escolher um que esteja ou em metros ou em milímetros, ou até eventualmente em centímetros, que são aqueles que estamos habituados a trabalhar. Eu vou clicar em milímetros, ele pergunta-me se eu quero gravar o fecheiro atual, eu vou dizer que não, não me interessa, e começa-me logo outra vez um fecheiro de raiz.